O ano de 2024 chegou ao fim. O que você achou do ano de 2024? Como você viveu o ano de 2024? O que mais te marcou esse ano? O que mais te surpreendeu? O que mais te assustou? Do que você mais vai lembrar? Do que você tanto gostou e aproveitou desse ano? 2024 chega ao seu fim com vários acontecimentos e várias coisas que a gente mal imaginava que fosse acontecer, vários fatos, curiosidades, vários acontecimentos, notícias históricas que simplesmente dominaram o país e dominaram o mundo ao longo desses 366 dias do ano. E aí com isso, para a gente poder finalizar 2024 aqui no nosso canal, depois disso a gente só vai voltar a publicar conteúdo dia 3 de janeiro, a gente vai falar a respeito sobre a retrospectiva 2024. Assim como a gente fez a retrospectiva do canal, que inclusive está nos cards e também está na descrição do vídeo, a gente vai fazer uma retrospectiva falando a respeito sobre os principais acontecimentos do mundo todo. Eu selecionei aqui, juntamente com a minha equipe de edição, 40 fatos que marcaram 2024 para sempre de uma maneira histórica e gigantesca para muitas pessoas, seja para a humanidade, seja para trabalhadores, seja para a imprensa, seja até mesmo para outros tipos de gente que a gente tanto conhece. Então eu espero que você se sinta muito bem confortável onde você está. Pegue alguma coisa para comer, porque a gente vai falar desses 40 fatos históricos aqui no canal. E se eu esqueci de algum fato interessante, alguma coisa que teve algum impacto gigantesco tanto para o Brasil quanto para o mundo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e também já ficar atento aos nossos próximos vídeos para 2025, tá bom? E para avisar, antes obviamente de partirmos para a retrospectiva, eu vou tentar ser o mais breve possível para falar de cada uma dessas coisas, porque 40 coisas são muita coisa mesmo, e assim, simplesmente não tem como a gente acompanhar todos os fatos que aconteceram em 2024. Então eu peguei os 40 mais importantes para mim, para minha equipe, não esquecendo que se eu esqueci de algum, deixa nos comentários, tá bom? Então vamos começar o vídeo? Let's go! Eu sou Anthony Reinaldo e você é muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo, ao canal Gatoso Curioso. Vamos começar então com um dos itens que mais chocou o Brasil e chocou o mundo por completo também, que foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Em maio de 2024, inclusive até mesmo vou pedir para toda a equipe botar as datas aí na tela. Em maio de 2024, a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul, que devastaram todo o estado, mais de 180 pessoas mortas, alguns desaparecidos, várias pessoas feridas e afetadas. Tudo isso graças a uma combinação de fatores do clima que devastou demais a região gaúcha. E até hoje tem consequência disso, apesar do Rio Grande do Sul estar voltando à normalidade. Ainda por falar em clima, mas dessa vez sobre o calor, cada vez mais a temperatura da Terra está aumentando durante esse período que a gente está nesse século. E uma das provas disso são as queimadas que aconteceram no Brasil, em várias regiões do Brasil, mas principalmente na parte norte, nordeste, centro-oeste e sudeste durante o período que a gente teve aí do inverno. Várias queimadas, de devastação em todos os cantos de floresta, várias pessoas sendo afetadas, muitos feridos inclusive, o que simplesmente é uma das grandes decepções que a gente está tendo durante esse período do século XXI, que é muita gente, mas assim, muita gente, inclusive a natureza sendo devastada por conta das queimadas. Nosso terceiro item da lista é justamente os casos de dengue, que aqui no Brasil simplesmente estourou demais em 2024. Tivemos um aumento excessivo, e vários estados declararam epidemia de dengue, e inclusive tivemos a primeira criação da vacina de dengue após 40 anos do surgimento da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti. Mas mesmo assim, tem obviamente esse impacto também para 2025,
e ainda mais esse alerta que pode piorar também para o próximo ano. Fenômenos climáticos, obviamente, né, sempre são comuns na Terra, principalmente nesse período que a gente está vivendo. E por isso que em Taiwan ocorreu um dos grandes terremotos que devastou o país inteiro na Ásia. Foram emitidos alertas nas Filipinas e também no Japão de tão forte que foi o terremoto, de magnitude de mais de 7, inclusive, onde teve em torno de 10 mortos e mais de 1.000 feridos, né, afetando bastante o país, muitas construções sendo devastadas e também uma tragédia total no país que ficou imensamente destruído. Partindo então para um dos eventos mais incríveis e sensacionais que tem aqui no Brasil, vamos falar do Rock in Rio 2024, que foi uma edição histórica que completou 40 anos. 40 anos da primeira edição do Rock in Rio em janeiro de 1985. Com vários artistas, vários cantores sensacionais, o público lotando o Rio de Janeiro inteiro para poder ver as músicas, os shows de diversas celebridades. Então foi uma edição histórica pra caramba, e a gente espera que o próximo Rock in Rio, né, se for confirmado, seja tão histórico quanto esse que celebrou os 40 anos, né, da primeira edição criada no Rio de Janeiro. Para os próximos itens da lista, a gente vai falar a respeito sobre premiações do nosso futebol, principalmente envolvendo o futebol europeu, começando com a bola de ouro, que foi entregue ao jogador Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, o que causou um rebuliço e revolta gigantesca por parte aqui do Brasil e em várias regiões do mundo, por causa que muita gente diz que o Rodri não jogou tudo aquilo que muita gente esperava e acabou mesmo assim sendo eleito o melhor jogador da UEFA e também o melhor jogador então da temporada. Porém, o Vinícius Júnior deu a volta por cima, sendo o melhor jogador escolhido pela FIFA, né, pelo The Best, como o melhor jogador da temporada. Vinícius Júnior, que levantou a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e também a Supercopa da Espanha. Enquanto o Rodri, jogando no Manchester City e na seleção espanhola, ganhou a Eurocopa e a Premier League. Falaremos agora, né, de um ex-jogador da seleção brasileira que deu o que falar aqui no Brasil e também na Europa, que é Robinho. Robinho, que foi preso, né, por estuprar uma mulher lá na Itália, né, depois de anos e anos e anos e anos, né, desse caso, obviamente recorrendo à Europa e também aqui no Brasil, foi preso, né, primeiramente, né, na Itália e logo em seguida sendo transferido para o Brasil, onde está preso atualmente em São Paulo, já faz mais ou menos aí 9 meses. Outra prisão também que deu o que falar, principalmente por parte da política, foi a prisão de Braga Neto, né, o general Braga Neto, que foi preso após tentar atrapalhar as investigações, né, do Supremo Tribunal Federal e também da Polícia Federal. Tudo isso por causa, né, do golpe de Estado tramado, né, pelo pessoal do PL, né, mais precisamente, né, por Jair Bolsonaro e principalmente pelos seus assessores e companheiros, mas também pelo Braga Neto, que acabou se metendo nessa história de maneira totalmente desnecessária e acabou sendo preso, sendo o primeiro general 4 estrelas e também ministro, chefe da Casa Civil, a ser preso aqui no país, o primeiro no caso. E aí a gente falou rapidamente do Supremo Tribunal Federal, vamos falar agora do Supremo então, Tribunal Federal, do atentado à bomba que ocorreu, né, e quase acabou sendo um desastre absurdo. Tudo isso, obviamente, por causa dos ministros, né, que simplesmente trabalham tanto, né, para o Supremo Tribunal Federal de maneira honesta que muita gente fica indignada. O atentado à bomba quase que simplesmente acabou sendo um desastre absurdo. Logo depois, em seguida, o homem que tentou fazer o atentado foi morto e outras bombas foram encontradas no estacionamento e em outros lugares perto do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando a respeito sobre o Supremo Tribunal Federal,
foi determinado pelo Alexandre de Moraes a suspensão do Twitter X aqui no Brasil. O Twitter X, né, chamado de X, né, por muitos, a empresa do Elon Musk, que descobriu diversas ordens, né, de bloqueios de contas após vários ataques de ódio contra a política e também contra a república aqui no Brasil, acabou que sendo suspenso e multado, inclusive, né, para poder receber aí contas, né, receber os pagamentos diretamente aí para poder cumprir, obviamente, todos os quesitos de regras do Supremo Tribunal Federal. Mas logo depois, né, algumas semanas depois, foi liberado novamente o Twitter X aqui no Brasil. Apesar, claro, do Elon Musk ser uma das pessoas mais ricas do mundo e ser um dos caras mais bem consagrados e mais odiados do planeta, ele fez uma coisa histórica, né, que foi implementar um chip humano. A primeira vez que foi implementado um chip, né, digital de inteligência artificial em um humano. Isso ainda, obviamente, está em fase de testes em diversos pontos, né, no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, para ver se de fato isso vai funcionar diretamente, né, e se vai ser algo que muita gente vai gostar, porque não é fácil, claro, fazer um negócio desse, ainda mais que a inteligência artificial está crescendo muito nesses últimos anos, mas ainda não chegou, sim, em um pico tão grande quanto a gente poderia esperar. Falaremos agora sobre o filme Divertidamente 2, que se tornou o maior filme de animação da história do cinema mundial. Ao longo, então, de 2024, que o filme foi lançado, né, pela Pixar e também pela Disney, já arrecadou mais de $1 bilhão, em torno de mais ou menos 9 bilhões de reais. E um filme que basicamente se tornou o maior sucesso tanto da Pixar quanto também da Disney, com a sua simplesmente animação sendo uma das mais aguardadas desse ano também nos filmes. Se a gente falou de um filme de sucesso, que foi Divertidamente 2, por que então não falar a respeito sobre o Oscar de 2024 com o filme que mais se destacou, que foi Oppenheimer? Né, depois vocês obviamente veem esse filme aí, porque basicamente levou 7 Oscars. E foi um dos filmes que mais, né, as pessoas falaram que está sendo um dos melhores, não só desse século, né, mas como também de toda a história do cinema mundial. Outro evento marcante e sensacional que aconteceram foram as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que simplesmente, né, foram lendárias, históricas, com vários fatos que aconteceram, né, com vários recordes sendo quebrados, com vários destaques individuais e coletivos, mas claro, a gente tem que dar um destaque absurdo para o Brasil, que simplesmente brilhou, né, nas quadras, nos campos, né, nas Olimpíadas. Conseguimos então 20 medalhas, sendo 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, principalmente, né, com a delegação do Brasil nas Olimpíadas sendo histórica demais. Pô, a gente tem o maior número de mulheres, né, e sim, mais mulheres do que homens, e das Paralimpíadas, que simplesmente foi histórico pelo Brasil ter ficado entre os 5 países que mais conseguiu medalhas, né, principalmente na colocação geral. Então deram um show, todos os atletas que participaram, todos aqueles que tiveram força, garra, luta, vontade, né, de participar das Olimpíadas, e aqueles, claro, que a gente nunca vai esquecer de jeito nenhum, que ganharam, né, as medalhas aí, né, de um dos momentos mais importantes e que mais vão marcar para sempre o nosso coração. E esperamos que 2028 em Los Angeles seja idêntico ao que a gente está pensando atualmente, né? Que a gente jamais vai esquecer todos esses atletas tendo um brilho absurdo em Paris 2024. Para Olimpíadas, vamos falar agora de Copa América e Eurocopa. Copa América que foi disputada nos Estados Unidos, com a Argentina levando a melhor para cima da Colômbia por 1-0 com o gol do Lautaro Martínez na prorrogação, consagrando então a Argentina como a maior campeã isolada da Copa América com 16 títulos. Já na Eurocopa,
tivemos uma partida histórica entre Espanha e Inglaterra, que o jogo simplesmente foi 2-1, com vários lances marcantes, né, e com a Espanha se tornando a maior campeã da Eurocopa isoladamente, e com isso 2025 teremos Argentina contra a Espanha na finalíssima, né, que vai ser disputada no fim do ano provavelmente. Vamos agora para as eleições, né? Vários locais do mundo tiveram eleições, né, ao longo de 2024, mas uma das mais incríveis, né, sensacionais, foram as eleições municipais aqui no Brasil. Mais de diversos estados elegendo seus prefeitos e vereadores, e um dos momentos mais sensacionais, né, um dos momentos que virou meme, um dos momentos, né, mais bizarros também, um dos momentos mais tensos, um dos momentos mais doidos, que foi justamente, né, em um dos debates, né, da eleição da Prefeitura de São Paulo, foi quando Datena, né, Luiz Datena, acabou dando uma cadeirada no Marçal, né, no influenciador Pablo Marçal, após um dos discursos dele, o que gerou uma das grandes impactos na política brasileira, com muitos brasileiros, né, adotando diversos memes, piadas, né, isso saindo em diversos jornais. Foi uma das questões assim que mais surpreendeu a todos, porque mal se espera de uma atitude dessa. E agora, né, que inclusive recentemente o Datena, né, foi para o SBT, contratado pelo SBT para poder apresentar um dos programas da emissora. Enquanto isso, né, o Pablo Marçal acabou perdendo a eleição, né, para prefeito de São Paulo, e hoje vive uma vida, né, basicamente normal ali com sua família. Nosso 20º item, né, ainda falando em eleições, vamos para as eleições americanas, que é difícil falar o tanto de coisa que aconteceu nas eleições americanas. Tivemos quase dois atentados ao presidente Donald Trump, né, a reviravolta que ocorreu no Partido Democrata, né, com o Joe Biden simplesmente indo embora, né, da disputa, né, entrando a Kamala Harris, e claro, o presidente Donald Trump, né, ter sido eleito, né, presidente dos Estados Unidos, né, com muito mérito, muito reconhecimento, após anos de trabalho, né, e depois simplesmente ter sido o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado a conseguir vencer uma eleição. Foi uma doideira absurda o que aconteceu nos Estados Unidos, com diversos acontecimentos, claro, né, impactando, né, no povo americano. Outra coisa também que deu o que falar foi justamente a reeleição de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que até hoje é contestado em todos os cantos, né, de uma política completamente duríssima do Maduro, completamente turbulenta, com diversos protestos acontecendo, e ainda mais, né, da suspeita de fraude, né, e falta de transparência nas eleições da Venezuela. Ainda não se sabe como que a Venezuela vai se programar com a eleição, né, do Maduro, e principalmente para esses próximos 6 anos, né, até 2031, que é quando ele fica no cargo de presidente da Venezuela. Dos itens 22 e 23, por que a gente não falar, né, ainda falando de política, a respeito sobre, né, a família Franco, no caso, Marielle Franco e Aniele Franco. Começando então pela Marielle Franco, que depois de toda uma injustiça absurda que fizeram com a vereadora em 2018, 6 anos depois, os acusados finalmente foram presos, dando um alívio enorme e imenso para toda a família, amigos, parentes, e principalmente para o pessoal da política, que tanto aguardavam que os investigados e que os acusados fossem então julgados, presos, né? E a gente espera, claro, que toda a família, né, da Aniele principalmente, né, possam se sentir aliviados, e que estejam obviamente em paz depois desse período longo, né, que teve para poder prender essas pessoas que acabaram atirando nela, né, e acabaram com uma das vidas mais generosas da política. E ainda falando a respeito sobre Aniele Franco,
né, a gente não pode deixar de descartar, né, as denúncias de assédio feitas pelo ministro Silvio Luiz dos Direitos Humanos, que logo foi demitido do cargo após, obviamente, a Aniele Franco, né, declarar que foi assediada pelo ministro. Com isso, a gente deseja que toda força, né, toda superação para a Aniele, que é uma das grandes ministras que a gente está tendo atualmente, ainda mais também para a população negra que sofre tanto no país hoje e que luta cada dia pelos seus direitos, pelas suas conquistas, pelo seu destaque, né, e também pelo respeito. A gente quer mais respeito, né, porque não é fácil hoje em dia, né, você trabalhar num cargo, principalmente como ministro, ou até mesmo fazer outro trabalho que nós negros a gente tem muita dificuldade de produzir por aqui no Brasil. Vamos falar agora a respeito sobre o rapper Diddy, que, cara, deu o que falar, né, nos Estados Unidos e no mundo todo após as denúncias de tráfico sexual. Cara, mal se espera, né, que uma celebridade como essa fosse declarada presa pela justiça, obviamente por causa desses casos, e principalmente que gerou um grande retrospecto e uma grande mudança nas categorias, obviamente, dos cantores dos Estados Unidos, né, que muitos inclusive, né, falaram a público a respeito sobre esse caso e que gera debates até hoje. Continua inclusive surgindo informações nos Estados Unidos a respeito sobre o cantor, né, que provavelmente, né, deve ser preso durante muitos anos após esse escândalo todo. Um dos locais mais históricos do planeta acabou sendo destruído e logo em seguida, 5 anos depois, foi revitalizado. Estou falando da Catedral de Notre Dame, lá em Paris, que em 2019 acabou sofrendo um acidente trágico, né, onde simplesmente o local foi todo queimado, destroçado, esfumaçado, mas 5 anos depois está de volta com toda a sua beleza e construção, né, e está voltando a receber, obviamente, os seus clientes, as pessoas, obviamente, que visitam o local lá na França. Vamos para o Azerbaijão na COP29. A COP que basicamente, né, a Conferência das Partes, que cada ano simplesmente está sendo destaque no mundo inteiro, seja pelas suas ideias, né, seja obviamente por várias tentativas de poder frear muito, mas assim, muito mesmo, as condições do planeta, e a gente ter uma solução que possa impedir de fato toda a devastação que a gente está tendo do calor, né, da temperatura da Terra, inclusive. Né, uma edição, né, da COP29 que vai deixar várias marcas, né, e que a gente espera que para a COP30 aqui no Brasil, em Belém, a gente possa ter um grande retrospecto, né, e que a gente possa ter também uma grande cultura e celebridade, né, aqui, para a gente poder, claro, nunca esquecer esse momento e a gente poder dar mais valorização, claro, ao Brasil e também aos outros países aqui do planeta, e a gente não ter toda essa devastação que a gente está tendo com as mudanças climáticas. Falaremos agora sobre o ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, que foi derrubado por diversos grupos terroristas, né, após uma pressão imensa, né, do seu governo ter afetado vários locais da Síria, principalmente, obviamente, com os grupos rebeldes. Né, a Síria, que vive uma das grandes, imensas guerras, né, desde 2011, aterrorizando demais, né, o país em si, vários sírios se mudando em diversos estados, né, diversos países, tudo isso para poder escapar do terrorismo e imensa ingratidão, né, que teve, né, ao longo desses anos, né, com vários desastres ocorrendo e muita incerteza a respeito, né, sobre como o país, obviamente, lidou ao longo desse período. Enquanto isso, né, nos reality shows, a gente teve brilhos absurdos demais de Davi Brito e Sacha Baron. Davi Brito, que até então não era muito conhecido, se tornou uma das personalidades, né, uma das celebridades brasileiras mais conhecidas de 2024 e um dos mais polêmicos também, principalmente após vencer o BBB 24 numa das viradas mais emblemáticas que a gente teve durante o programa. E a mesma coisa ocorreu com o diretor e ator Sacha Baron, que ao longo, né, do período então da Fazenda 16 conseguiu uma virada histórica para poder ser campeão
de fato aí do programa, né? E 2 realities basicamente nessa temporada demonstrou e muito, mas assim, e muito mesmo, né, que a resiliência pode fazer com que você ganhe, né, um reality show, mesmo obviamente independente de quantas pessoas estiverem na sua frente para poder tentar te impedir de você ganhar. Partindo para o mundo da mídia, vamos falar a respeito sobre o MrBeast. O Jimmy, seu nome principal, né, MrBeast nos Estados Unidos, se tornou em 2024 o maior youtuber do mundo e o maior canal, né, do youtuber do mundo. Até então o posto de maior canal, né, estava com o T-Series, um canal indiano, só que depois de 5 anos, né, de todo o domínio possível, o MrBeast ultrapassou o canal T-Series. Hoje conta com mais de 300 milhões de inscritos, né, faz sucesso aonde passar, principalmente nos Estados Unidos, com seus conteúdos de entretenimento, seus conteúdos assim mais de humor, seus conteúdos de desafio, né, que alegram diversas pessoas, né, e se tornou um dos maiores astros ídolos, né, do país americano. Ainda falando a respeito sobre o YouTube, e nosso 31º item, por que não falar, né, de um dos caras que mais cresceu e um dos caras que é tão amado aqui no Brasil, que é o youtuber Lucas Neto. Lucas Neto, ele se torna apenas o 2º canal a conseguir 50 milhões de inscritos. Até então, o único canal que a gente tinha com 50 milhões de inscritos era o canal Condzilla. E depois de uma luta tão gigantesca, né, o Lucas Neto, que já cria conteúdo, né, infantil, né, já tem mais de 10 anos, inclusive, né, tá ativo no YouTube já tem mais de 10 anos, se tornou uma estrela praticamente, né, ainda mais atingindo 50 milhões, né, depois de esperar tanto tempo, né, que um canal brasileiro atingisse 50 milhões. Então parabéns aí ao Lucas Neto. Falaremos agora de um tremor, quase um terremoto de fato, né, que ocorreu, né, entre o Amazonas e o Acre, né, que deu de magnitude 6.6, sendo o maior do Brasil. Não deixou feridos, não deixou mortos, mas claro, né, simplesmente é uma preocupação gigantesca com o clima aqui no Brasil, né, com as condições climáticas e também, né, com os fenômenos naturais que simplesmente estão dominando o mundo, e foi manchete para tudo quanto é canto, né, em diversas regiões aí do mundo inteiro, né, mas aqui no Brasil, né, esse foi o maior tremor já registrado em toda a sua história. No Brasil, claro, né, existem muitas tragédias que acontecem todos os dias, principalmente em acidentes, claro, né, mas falando aqui diretamente de 2 que impactaram, né, a vida de muitos, né, vamos falar do 33º item, que são os acidentes da BR-116 e da ponte, né, que acabou caindo em Tocantins, né, que ocorreram muito recentemente, né, inclusive, né, tem pouco tempo que isso aconteceu. A gente deseja, claro, toda a força, toda a fé, paz, saúde aí para as famílias, né, os familiares, para os amigos, né, que perderam seus parentes, né, perderam obviamente pessoas tão amáveis aqui, e que é um reforço inclusive que a gente precisa, né, que a gente precisa hoje em dia, né, de mais fiscalização. A gente precisa de mais atenção no trânsito para que nada disso aconteça. Falaremos então, né, já quase finalizando nosso vídeo, do Brian Thompson, né, que era o CEO de uma seguradora de saúde dos Estados Unidos, que muita gente, né, diz o quanto que os Estados Unidos, né, na região de saúde é muito delicado, é muito difícil, ainda mais envolvendo a morte, né, de uma pessoa que tinha uma empresa, né, uma seguradora de saúde. A gente, claro, precisa entender que a saúde nos Estados Unidos é uma coisa séria e que a gente espera, claro, que melhore aí para os próximos anos. Agora, um pouco a gente falou a respeito sobre acidentes no Brasil, vamos falar de mais um que foi terrível e que a gente não deseja isso para ninguém, que não aconteça mais. O avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, né, matando 60 pessoas, que foi uma tragédia assim que mal se esperava, né, que fosse acontecer. A gente mal pensava, né, que isso fosse acontecer, né. Todos os passageiros, como eu já disse, morreram, e a gente, claro, deseja força
para todas as famílias, né, todos os amigos que perderam essas pessoas aí durante o período da viagem. Copacabana, no Rio de Janeiro, já é um dos locais mais lindos, né, e bonitos que a gente vê aqui no Brasil, ainda mais que nesse 36º item a gente vai falar sobre Madonna. Fez um show histórico, né, sensacional, com milhares de pessoas lotando Copacabana, a praia de Copacabana, para poder ver o seu show, né, show que durou mais ou menos aí 2 horas, né, se não me engano, 2, 3 horas, né, foi um espetáculo de cinema que a gente espera que outros artistas internacionais venham para o Brasil para poder, claro, né, apresentar suas músicas, né, e também seus destaques. Mais uma pessoa histórica que se destacou foi Cristiano Ronaldo. A gente sabe bem o quanto que o Cristiano Ronaldo é um atleta assim, que não tem o que falar, é um dos maiores da história, sempre se destaca a cada ano que passa, mas nesse ano de 2024 ele não se destacou em si no futebol, mas sim na mídia também. Ele foi o primeiro ser humano do planeta a atingir 1 bilhão de pessoas, né, de seguidores. 1 bilhão de pessoas, né, de seguidores que seguem ele em todas as suas redes sociais. E que assim, a gente mal espera, né, que isso aconteça, né, e que é um trabalho inclusive muito duro, né, para muita gente, né, poder conseguir. Ainda mais que 99,99% das pessoas do planeta ainda nem sequer atingiram de fato 1 bilhão de pessoas, né, seguindo elas em todas as redes sociais. Nosso 38º e antepenúltimo item da lista é de algo que se destacou o ano inteiro e que a gente está vendo num futuro chegar próximo demais, que é a inteligência artificial. O que a gente está vendo em inteligência artificial, em robôs, carros, computadores, programas, várias empresas utilizando inteligência artificial, é uma coisa impressionante. E que a gente espera que a inteligência artificial possa nos ajudar mais do que nos atrapalhar. E é inclusive que eu utilizo inteligência artificial para poder me ajudar no trabalho diariamente. E eu acho muito bom a gente ter inteligência artificial para a gente ter um panorama mais, né, a mais do que obviamente a gente quer, né, que para a gente obviamente possa ser ajudado também. Nosso 39º é algo que eu não poderia deixar aqui, né, de falar na retrospectiva, que é justamente as guerras que estão ocorrendo. Né? A guerra do Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ganharam novos capítulos, né, ao longo de 2024. Né, novos capítulos, novos destaques, novas tristezas, novas tragédias. A gente espera muito, né, que isso daí possa acabar uma hora, porque já está ficando já insuportável ver tanta coisa ruim acontecendo nesses países. E o nosso último item, né, nosso item de número 40, é uma coisa mais pessoal, que foi a abertura do canal Gatoso Curioso. Depois de 7 anos, a gente tendo que procurar, né, analisar, eu tendo que estudar, contratar uma equipe de edição, finalmente a gente abriu o nosso canal, né, para falar a respeito sobre curiosidades, né, a respeito, né, sobre várias coisas que acontecem no nosso mundo, no dia a dia. E eu fico muito feliz, né, de depois de tanto tempo, finalmente a gente abriu o nosso canal com bastante categoria, né, pra gente falar sobre diversas coisas aqui no mundo inteiro. E eu agradeço a cada um de vocês, claro, né, que estão acompanhando sempre os nossos vídeos e dão muita moral pra mim e pra minha equipe, pra gente poder continuar mais ainda, né, com o nosso potencial. Então, pra gente finalizar, temos o nosso item de número 40, que é a abertura do canal Gatoso Curioso. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero, obviamente, que você tenha gostado da nossa retrospectiva, que já está muito longo. Já estou até mesmo vendo aqui no cronograma, já até o presente momento, 41 minutos de gravação, né? Espero que você, obviamente, tenha gostado também do nosso canal, né? De tudo, obviamente, que rolou em 2024. Claro que tiveram muitas coisas tristes, muitas coisas alegres aqui, muitas coisas sensacionais, impactantes, né, assustadoras. Claro, né, que durante esse período de 2024, né, que eu fiquei pesquisando inteiramente, né, para falar a respeito aqui do canal, né, foi muito difícil, né, produzir um vídeo desse, porque pesquisar os principais fatos nem sempre é fácil.
E eu espero, claro, né, que você tenha curtido demais, né, esse vídeo daqui. Né, se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí embaixo, então, alguma coisa de importante que eu esqueci, porque não chega a ser tão fácil fazer um vídeo desse, né, falando a respeito sobre muitas das coisas, ainda mais que todos os dias acontece alguma coisa diferente, alguma informação, alguma notícia, né, que sempre vai impactar a respeito sobre sua cidade, sobre o Brasil, sobre o mundo por completo. Então, claro, eu deixo aqui todo o meu agradecimento à minha equipe de edição que me ajudou demais para fazer esse roteiro. O roteiro foi muito difícil de fazer. O vídeo em si também, né, com mais de 40 minutos, que inclusive está aqui rodando, muito difícil de fazer também. Eu agradeço cada um de vocês, né, nossos inscritos, que me ajudaram demais em 2024. Estou tendo bastante privilégio, né, e favorecimento, então eu agradeço demais, né, por estar apresentando um canal desse, né. A gente espera que 2025 seja um ano relativamente muito bom, com criações de vídeo sensacionais, falando a respeito sobre o mundo, falando a respeito também sobre o que acontece hoje em dia, falando a respeito sobre curiosidades. Quero trazer muitas novidades aqui para o canal, muitas coisas que a gente quer acrescentar, muitas coisas que a gente quer implementar por aqui. A gente quer todo o melhor possível aqui para todos nós do canal, né? Que a gente cresça cada vez mais, que a gente se sustente cada vez mais e que ao longo, né, de 2025 a gente tenha novos destaques, novas implementações, um novo tempo, né, que a gente quer realmente colocar aqui para o canal. A gente deseja feliz 2025, né, para todos que estão assistindo, que vocês comemorem muito, né, com familiares, amigos, né, com todo mundo mais próximo de você, porque a gente espera, claro que sim, né, 2025 seja um ano histórico, um ano sensacional, né, não somente, né, para mim, para minha equipe de edição aqui, que a gente vai produzir muito vídeo, mas também para você que está nos assistindo, né, que você realize sonhos, desejos, né, entre outras coisas a mais, claro. E além disso, né, não esqueça também de se inscrever no canal, né, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, caso obviamente tenha gostado, tá bom? Então é isso, meus amigos. Depois de tantos e tantas produções aqui, né, 40 produções de vídeo em 2024, eu vou ficando por aqui. Espero, claro, novamente, né, que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Feliz 2025, né, para todos nós. Vou ficando por aqui, um beijo do gato e a gente se vê ano que vem, né, para o nosso primeiro vídeo de 2025. Meus amigos, muito obrigado, agradeço demais, tá bom? E boas festas aí para todos vocês. Até mais. Um beijo do gato e vamos nessa.